Fala, Fiel, que é o programa Poderoso Timão, trazendo mais um programa SPN Brasil aqui, a onda de vitórias. O crédito, os agradecimentos vão estar na descrição do vídeo, então bora lá, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Tudo nos sócios, não abriu nem para não sócios, quarta-feira, 11 da manhã, porque é um feriado, então, e o Cruzeiro depois embarca lá para o Paraguai à tarde. O Cruzeiro deve ir com reservas. Com reservas, porque eles embarcam à tarde, deve treinar o Cruzeiro em São Paulo, então o Cássio não vai jogar, ninguém vai jogar, porque eles têm que chegar até 23h59 da quarta-feira para a final no sábado, diante do Racing pela Copa Sul-Americana. E eu acho que o treinador não vai expor os seus principais jogadores a 2 dias de uma final que resolve a temporada do Cruzeiro, resolve a próxima temporada, resolve tudo. E eles estão a 90 dias. Eu não acho que o Cruzeiro vai colocar os caras à vera na quarta-feira, véspera do embarque, a horas do embarque, né? Agora, ingressos esgotados, Vessa, porque o Corinthians está encarando esse jogo como um jogo chave nesse passo aí para, se tiver G9, tarará, ele tá na bica. A importância do jogo, sim. O ingresso esgotado não muito, né? Não é muito só esse motivo. O Corinthians está com uma média altíssima, né? Mais de 43 mil, ficando 22 rodadas na zona de rebaixamento. 43 mil de média, 95% de ocupação do seu estádio, mesmo na lama aí que ficou o campeonato todo. Então isso até não tem muito a ver. Mas em partida você tem razão, a ponto de... Tem umas brincadeiras rolando em grupo de WhatsApp de que o Bahia e Palmeiras, o sorriso está garantido. Porque o Bahia tem 46. O Bahia joga a sua vida por uma pré-Libertadores, que é o Grupo City, todo um planejamento de voltar para a Libertadores. Então, se o Palmeiras ganhar, para o corintiano, que pode ir a 44, ficar 2 do Bahia, receber no Bahia, daqui a 10 dias na Arena, você está no jogo com o Bahia. Se o Bahia ganha do Palmeiras, porque representa um pouco a perda do título do Palmeiras, ou ficar mais longe, então o corintiano está brincando aí em rede social e tal, que é o jogo que a felicidade está garantida. Mas vai ter que fazer a parte dele, ir a 44, para ficar a 2 pontos do Bahia e falar, Bahia, daqui a pouco é você, Itaquera, eu tenho a chance de passar também. Encosta no Cruzeiro, o Cruzeiro ficaria com 47, o Corinthians ficaria então a 3 do Cruzeiro, mantém a briga ali com o Atlético Mineiro e encosta no Vasco também, na verdade passa o Vasco, é que o Vasco vai jogar, recebendo o Vasco em casa também, podendo passar o Vasco. Então, aquele sonho e brincadeira, ele segue, mas vai precisar fazer a parte dele contra o Cruzeiro, o primeiro jogo. No sonho na brincadeira. Massa, para não deixar passar, estamos chegando ao final do programa, mas, e aí aquela notícia que atenta contra o que eu acho que vai acontecer, não com o que eu defendo, mas o que eu acho que vai acontecer, que é a Portuguesa aprovou ontem o seu projeto de SAF. A Lusa vai virar SAF, tem algumas aprovações ainda para serem feitas. Só a última dos sócios. Só a última dos sócios, mas o Conselho passou. Previsão de investimento de 1 bilhão. Meu Deus, os caras vão se transformar no City, não. Tudo isso tem. Calma. Pagar dívida, tem muitas coisas. Reforma do Canindé, tem muita coisa aí, mas o investimento total global de 1 bilhão, nada mal para Portuguesa, que tá um time que tá. Sim. Um clube que tá muito mal, renascer. A gente pensar, se tudo der certo, se realmente os grupos forem sólidos e parece que são sérios, se o dinheiro for realmente injetado, se a Portuguesa transformar o Canindé numa arena, se tudo isso acontecer, a Portuguesa vai voltar ao cenário do futebol brasileiro. Nesse momento ela não existe. Né? Tá na Série D, não é isso? D. Série D e no Paulista. No Paulista tá... Paulista voltando, ok. Então, para o futebol são 40 milhões. Né? É uma boa, é um bom investimento para você montar um bom time, né? Mas a Portuguesa vai voltar porque ela tem patrimônio e porque é um patrimônio que está num lugar espetacular, perto de tudo, né? Agora a gente pode discutir lá na frente se vai ter evento para todo mundo. Eu digo que tem. São Paulo não para, São Paulo é muito grande, tem evento para todo tipo de público, né? Então eu acho que dá sim para você fazer um trabalho autossustentável, e acho que a Portuguesa vai voltar e eu fico feliz de ver a Portuguesa voltar, porque a Portuguesa para mim sempre foi um time grande e muito importante na história do cenário brasileiro. Só uma coisa, para mim a situação é clara.
eu tenho dúvida de quem são essas pessoas lá. O grupo é Tauá, Revi e XP. Eu tenho dúvida se vai dar certo ou não, tal. Você tem todo o direito de ter a dúvida. O que eu tenho certeza é que as pessoas que estão lá não dá. Então, ao menos a Portuguesa, os seus torcedores está dando a chance do clube não acabarem na frente, porque esse talvez era o futuro da Portuguesa. Ele deve coisa de 450 milhões, mas é um clube que fatura 50 para dever 450. Então, a dívida é maior do que a do Corinthians. Sabe por quê? Não é de valor. Porque você compara com quanto você tem capacidade de arrecadar. É isso. É muito grande. A do Corinthians é de 2 bi e ele pega 1 bilhão. A da Luz é 450 para fazer 50. A favor, tem o seguinte, você precisa de credibilidade para sentar à mesa. A maioria da dívida portuguesa são tributos federais, estaduais, municipais. Isso tudo. Trabalhistas também, que é tudo negociável, né? Tudo isso você entra num acordo, né? Se faz acordos e vai pagando. Não tem o que precisa devolver a credibilidade, né? Muito bem, Vladimir Bianchini está conosco, Mari. Informações do Corinthians, Vlad, por favor, nesta tarde de feriado pro Fã do Esporte. É isso, Mari. Um beijo pra você, um abraço pro Bruno, pro pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. A gente vai começar falando do noticiário do Corinthians pelos jogadores que estão na data FIFA. José Martínez, que ontem saiu no intervalo contra o Brasil, preocupou um pouco o Corinthians, mas ele já disse numa entrevista que é apenas câimbras, então ele não é dúvida para as próximas partidas. O Félix Torres foi poupado do jogo do Equador contra a Bolívia, será utilizado na partida seguinte, e o Ángel Romero entrou no segundo tempo, no jogo do Paraguai contra a Argentina. O trio não deverá estar presente na partida contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro no próximo dia 20 na Neoquímica Arena. E ontem a gente teve acesso, depois de um bom tempo, a um treino aberto do Corinthians. Pudemos ver pela primeira vez o Memphis Depay treinando, como que o holandês interage com os companheiros, e vou contar algumas curiosidades que aconteceram nesse treino. Em primeiro lugar, o Depay, ele conversa muito com o Carrilho, com o Thales Magno e também com o Yuri, com o Coronado. São os 3 jogadores que falam inglês no elenco, então eles servem mais ou menos como tradutores. O Depay é muito intenso nos treinos, dá carrinho, cobra os companheiros. Ele chegou até a dar um drible desconcertante no Caetano uma hora, foi uma cena bem curiosa. O Caetano até desabafou com os jornalistas brincando, não dá pra segurar o homem porque ele é muito bom. E a gente vê também que o Emiliano Dias consegue conversar com o Depay em inglês, já o Ramon Dias fala em espanhol. Então foram bastidores muito interessantes que a gente pôde ver como que é o principal astro do Corinthians trabalhando no dia a dia. Bruno e Mari. Bem legal, Vlad, você trazer essa coisa dos bastidores, das coisas que a gente vê muito pouco, né? Mas que é sempre curioso de saber. Beijo pro Vlad. E já o Ronaldo vai contar pra gente essa história de que poderia ter uma história, um casamento entre Corinthians e Sérgio Ramos. Mas a gente vai, antes disso, contar como está o Corinthians, que se prepara para o Campeonato Brasileiro, que está numa fase melhor e que só vê Memphis Depay brilhando. Sérgio Ramos e Fagner, hein? Meu Deus, né? 5 jogos de invencibilidade, 4 vitórias seguidas no Brasileiro. E assim, a família Dias finalmente consegue um pouco de paz. Seja o técnico Ramon ou o auxiliar Emiliano, que, por sinal, levou ontem o filho Adriano ao treino aberto no CT. Enquanto o garoto brincava com a bola, o executivo Fabinho Soldado se mostrava preocupado, mas com as muitas pipas que voavam sobre o campo. No circuito montado pela comissão técnica, os jogadores participaram de duelos individuais com finalizações. Escolhemos este gol de Memphis para mostrar como foi o trabalho. O holandês está cada vez mais à vontade, se bem que nem tudo que ele oferece parece agradar. Em meio a um Brasileirão em que brigou durante a maioria das rodadas para fugir do Z4, o Corinthians tem pontos positivos. Um deles, o estádio em Itaquera, palco do duelo da semana que vem contra o Cruzeiro, onde apresenta um aproveitamento de 60% dos pontos. Em 16 jogos diante da Fiel, o Timão venceu 7, empatou 8 e perdeu apenas 1 para o Botafogo no dia 1º de junho. Pontuação muito superior em relação à construída como visitante. O aproveitamento da equipe longe de casa é de pouco mais de 23% no Brasileiro.
essas 4 vitórias seguidas tornaram possível até a conquista de uma vaga na pré-Libertadores. E a expectativa da torcida aumenta, já que 3 dos 5 jogos que restam serão em Itaquera. Além do Cruzeiro, virão a Arena Vasco e Bahia. Já como visitante, o Corinthians vai pegar o Criciúma e o Grêmio na última rodada. É algo que nas Copas a gente vinha muito bem, né? Mas no Brasileiro, infelizmente, a gente não vinha conseguindo resultados. E é algo que vinha perturbando a gente muito tempo. Então, agora que a gente conseguiu esses triunfos seguidos aí, poder pontuar o máximo possível, atingir a pontuação o quanto antes logo, né? Pra gente poder ter alguns jogos para poder a gente desfrutar também do que é o Corinthians, né? Então acho que é muito importante, espero que a gente possa atingir logo essa pontuação e também atingir pontuações maiores para alçar objetivos maiores também. Outro ponto positivo da campanha de recuperação é justamente a dupla Ramon e Emiliano Dias. Com eles, a equipe que está em 11º lugar tem campanha de G6. Kaká e André Ramalho, que seguem se recuperando de contusão, não apareceram no treino aberto e são dúvidas para o jogo contra o Cruzeiro. Félix Torres, outro zagueiro, está com a seleção do Equador e não vai atuar diante da equipe mineira. Fica a dúvida sobre quem será o companheiro de Gustavo Henrique na partida da semana que vem. Ou Ranieri improvisado ou o jovem Renato de 20 anos que veio da base. Bom para o Corinthians que os próprios Kaká e André Ramalho, além de Yuri Alberto, deverão ter condições de jogo para as próximas rodadas, mesmo tendo ainda um jogo de suspensão para cumprir. O Timão conseguiu adiar um novo julgamento do trio e conversa com o STJD para que a pena seja convertida em multa. Por outro lado, José Martínez pode virar problema. O volante venezuelano participou ontem do empate por 1-1 com o Brasil pelas eliminatórias e deixou o campo com muitas dores aos 20 minutos do segundo tempo. Muito bem, a gente vai falar sobre Corinthians, essa história aí de Sérgio Ramos. Será que tem interesse corintiano na história? Quero mostrar aqui um post de Memphis Depay na rede social. E aí, beleza, ele fez esse post e olha só o que apareceu aqui, ó. Curtido por Sérgio Ramos. Olha! Você vai explicar o que está acontecendo? O que é isso? É rede social, né? A gente vê muita coisa na rede social. A gente vê muita coisa, a gente acaba se chutando, né? Rede social. Outro dia eu vi lá Não, mas deixa pra lá, outro dia esquece. Assim, é muito louco isso aí. Agora, só queria dar uma pitadinha que nós mostramos no YouTube sobre o Abel falando inglês, né? Com os artistas internacionais que aqui chegaram e tal. O Memphis Depay fala desde pequeno também inglês. Então, são coisas que se você colocar na balança e comparar, o Memphis Depay se sobressai. Olha, até rimou. Por quê? Sérgio Ramos está seguindo ele e gostou do que ele falou. Só faltou o Memphis Depay fala espanhol também, porque já jogou lá, né? Olha aí, tá vendo? Você está estudando demais, meu. E finalizando dito isso, bom final de semana a todos vocês. Muito obrigado. Acabou? Eu acho que acabou, né? Agora, se o Sérgio falando Ramos... sério, será que o Corinthians tem interesse? Primeira coisa. Não, sério, vamos falar sério. Se o Sérgio Ramos do passado era incrível, mas você defende o Gabigol de 2019. Também defendo. Defendo o atleta aqui. Não é, defendo, porque hoje em dia é muito difícil você ser atleta numa correria e jogando mais de 6 jogos por ano. É muito difícil. Agora, ganhar se o Sérgio Ramos... ser mimado, difícil. Se o Sérgio Ramos ligar pro Messi ou chegar aqui na arena, ele vai se surpreender, menina. Aí ele vai falar, eu quero um contrato de produtividade, ele vai pedir. Ele não vai nem, a direção não vai nem passar pra ele. Ele vai pedir, falar, eu quero mostrar minha produtividade nesse campo onde Messi adorou e essa nação abraça o jogador e faz a diferença. Isso tudo será dito pra ele em inglês pelo Memphis Depay também, entendeu? O espanhol mesmo. O espanhol. É mais fácil entender, né? O Sérgio Ramos vai vir para jogar. E é um gramado que até o Denilson acertou o chute pela primeira vez na carreira dele, já aposentado. Não, lá ele fez gol por cobertura. Vai ganhar por jogo. Eu vou ganhar por jogo, porque se fizer, porque o mês lá, às vezes não tem 30 dias, né? Não é só lá não, viu? Veio pra ganhar por jogo. Mas se ele ligar pro Rames, ele vai saber que outros times aqui também não tem 30 dias, viu? Eita! Sgarbi, o que você quer dizer? Primeiro que o Ronaldo, cara, ainda bem que é sexta-feira, porque aguentar o Ronaldo mais um dia essa semana louco do jeito que ele tá, seria difícil. Segundo que sai uma notícia, né, de que pela parceria, enfim, de que deu certo com o Depay, os patrocinadores gostaram e pensam em grandes nomes no mercado pro Corinthians no ano que vem.
E a notícia também é de que o Sérgio Ramos chegou a negociar com o Corinthians. Não diretamente, mas o Corinthians... Mas com o Augusto mesmo? Então, parece que não, mas... Então agora, ano passado. Se negociar comigo, não vai adiantar ter que negociar com o Augusto. Não, mas pra mim seria uma contratação. O setor que o Corinthians mais precisa é zaga. Traz um Sérgio Ramos, joga muito, ainda tá louco. Aqui ele sobra, igual o Thiago Silva chegou no Fluminense deitando. Eu acho que ele não conseguirá jogar quarto e domingo nesse ritmo, mas não, em reta final de carreira. Nem o Torres joga quarto e domingo. Mas quando você contrata um jogador que tem a história, que tem o currículo do Sérgio Ramos, e hoje você vê a idade, o momento da carreira, ele não vai jogar todas mesmo. É pra jogar só um. Então, mas o que o Corinthians quer? Tem moleque aí de 20 anos que não jogam todas, pô. Mas a Renata fala que tem que ver o currículo. Não, mas eu não tô dizendo que isso é um empecilho. Tá lá no Corinthians. O que viram nesse cara? Me fala, você. Não, é porque ele é da seleção equatoriana, enfim, aquela coisa, né? O que o Corinthians quer da vida? O Corinthians quer um museu Madame Tussauds, que você tem um monte de cara mais antigo? Não, mas às vezes é uma questão de oportunidade mesmo, né? O cara tá livre no mercado, aquela coisa toda. Tem que focar em jogador que chega pra agregar, pra jogar. Vou dar um exemplo, tô flertando o Roger Guedes. Vá atrás desse cara. Pode trocar com o Mateuzinho, pode trocar com... E Sérgio Ramos, você não tem nem que pensar. Com Hugo. Roger Guedes lateral. Ontem, velho. É isso que o Corinthians tem que fazer. Eu penso assim, pelo menos. Mas acho que o Corinthians vai precisar de um zagueiro pro ano que vem, né? Sérgio Ramos. Dois zagueiros. Tem um bom. Dois laterais. Tem um bom pra eles. Olha o que tem pra você, Capelanes, aí acabou de passar aqui. Ela tá passando de novo, gente. Tem problema. Se não ganhar, então, vamos dar palpite para Furacão e Galo, começando com o Ronaldo. 2-0 pro Galo. Dedê. Fala. Cielo. Trazendo o primeiro noticiário do Corinthians dessa sexta-feira, feriado, não é mesmo? Dia 15 de novembro. Coringão aí que está nessa data FIFA, se preparando para o próximo confronto do Campeonato Brasileiro, onde vai encarar o Cruzeiro na Neoquímica Arena, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, os bastidores corintianos estão fervendo. Isso porque algumas especulações aí de jogadores que podem vir estão bombando no mercado. O Sérgio Ramos, por exemplo, segundo algumas informações, foi contactado pelo Coringão, mas a contratação não deu certo por conta de prazo aí de inscrição em campeonatos sul-americanos importantes. Também tem a questão aí de uma especulação do Paul Pogba, jogador da seleção francesa, e que o Corinthians também teria entrado em contato com o jogador. Mas até agora é só especulação, galera. E se você falar no Lucas Veríssimo, que também foi cogitado para voltar para o Coringão, o jogador na última semana aí desmentiu esse boato e falou que está feliz jogando lá no Catar. E aí, torcedor, algum desses jogadores que foram cogitados no timão te agradaria? Vamos trazer aqui algumas informações do Coringão desse feriado, principalmente relacionados ao atacante Pedro Raul, que completou aniversário de 2 meses sem mexer a camisa do Coringão em um jogo oficial. O atacante Pedro Raul atravessa um momento difícil no Corinthians, pouco utilizado pelo técnico Ramon Dias. O jogador tem recebido poucas oportunidades recentemente e já completou 2 meses sem atuar em uma partida oficial. 2 meses sem jogar em uma partida oficial para um jogador profissional, galera, é muita coisa, hein? Porém, não deveria aí tentar negociar esse jogador com algum time aí. A sua última aparição em campo foi em 14 de setembro contra o Botafogo, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, embora tenha sido relacionado para alguns jogos, ele não foi aproveitado pela equipe técnica do clube de Parque São Jorge. Naquele primeiro jogo da Copa Sul-Americana com o mando do Red Bull Bragantino, no interior de São Paulo, o Pedro Raul deu 2 assistências e perdeu um gol na cara, né? Eu acho que o gol na cara que ele perdeu foi mais prejudicial do que as 2 assistências, hein? Apenas 2 jogadores do elenco corintiano foram mais caros aí que o Pedro Raul, hein, galera? Pedro Raul foi um jogador que foi contratado a peso de ouro. E infelizmente não está conseguindo performar. Quem sabe o Coringão consegue negociar esse jogador na próxima janela de transferências, né? E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, inscrever no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Corinthians. Então até o próximo vídeo.